Bom, hoje nós vamos falar da continuidade da teoria geral do crime, né? Parte 3, vamos falar sobre a antijuridicidade ou ilicitude. Como sempre, usando os mesmos slides do professor Ricardo, né? Vamos lá. O conceito de antijuridicidade ou ilicitude, né? Ele é o segundo elemento do conceito analítico do crime, né? Que o primeiro elemento é o fato típico, o segundo é a ilicitude ou antijuridicidade e o terceiro é a culpabilidade. A antijuridicidade é a conduta típica, só que não é justificada, espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico praticado pelo agente e o ordenamento jurídico como um todo. É a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico, capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. É o fato típico contrário a uma lei, a uma norma penal. Relação entre tipicidade e ilicitude. Há uma relação de dependência entre o fato típico e a ilicitude. Para que o fato seja típico, os elementos negativos, no caso as excludentes da ilicitude que veremos mais à frente, não podem existir. Então, se houver alguma das causas de excludente da ilicitude, não haverá crime. A teoria adotada é a teoria da indiciariedade. A existência do fato típico gera uma presunção de que também é ilícito. Presume-se que a existência de um fato típico gera indícios de ilicitude, porém essa presunção é relativa, né? Ius tantum. Nós veremos aqui mais à frente também. Aqui são as causas excludentes da ilicitude ou antijuridicidade. Denominadas de discriminantes ou justificantes. Servem para afastar a presunção que todo fato típico é ilícito. Por exemplo, uma vez praticado o fato típico, isto é, o comportamento humano previsto em lei como crime ou contravenção penal, presume-se o seu caráter ilícito. Porém, esta presunção é relativa, pois o fato típico pode ser lícito, acobertado pela norma penal, desde que o seu autor demonstre ter agido acobertado por uma dessas causas da exclusão da ilicitude. Então, presente uma excludente da ilicitude, estará excluída a infração penal, que é o crime ou contravenção penal. O Código Penal possui em sua íntegra causas genéricas e específicas, tá? Que está a previsão legal, que está no artigo 23 do Código Penal, que são as genéricas. O que são genéricas? São gerais. Elas são previstas na parte geral do Código Penal. São aplicáveis a qualquer tipo de crime, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, que veremos mais à frente, um por um. E a outra é as específicas. As específicas já estão encontradas na parte especial do Código Penal, que vocês vão ver mais, acho que no semestre que vem, se não me engano. Elas são aplicadas a determinados crimes. Existem crimes certos que têm essa exclusão da ilicitude. Aqui o professor citou o artigo 128 do Código Penal, que é o aborto legal permitido. No caso do aborto necessário, está no Código Penal. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, admite-se o aborto. E em caso de gravidez resultante de estupro também. Se é resultante de estupro, o aborto pode ser feito, sem ser criminalizado, no caso.
E o 142, o professor usou de exemplo, é nos crimes contra a honra. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa. Os advogados que estão em juízo, daí pela parte ou por seu procurador, é ofensa que o advogado utiliza quando está em juízo, na frente das partes e também do magistrado. Outro desse mesmo coisa, inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Que são os exemplos que o professor citou, e também tem vários outros encontrados no Código Penal. Serão vistos no outro semestre, como no constrangimento ilegal, no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, violação de domicílio, no artigo 150, parágrafo 3º, 1 e 2, e furto de coisa comum, no artigo 156, parágrafo 2º. É só para vocês terem um conhecimento, mas verão com mais rigor no semestre que vem. Entrando nas causas de excludente da ilicitude, que há gerais ou genéricas, vamos falando uma por uma, vamos começar pelo estado de necessidade. Estado de necessidade é uma excludente de ilicitude, que permite a prática de um ato ilícito para salvar um direito próprio ou de terceiros de um perigo atual, que não foi provocado pelo agente. Isso aqui é um conceito, mas será mais analisado para os senhores e senhoras daqui a pouco. Previsão legal. Se encontra no artigo 24 do Código Penal, onde diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, tem que ser perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. É o que está escrito no Código Penal, tá? A natureza jurídica é causa de exclusão da ilicitude. A natureza jurídica é todos do estado de necessidade, restrito cumprimento do dever legal, deixa eu ver qual que é o outro mesmo. Exercício regular de direito e legítima defesa, todas deles, a natureza jurídica será a mesma, que será a exclusão da ilicitude, tá bom? Os requisitos para cair nessa estado de necessidade, existem dois tipos, vamos dizer assim, que é a situação de necessidade e, tendo todos os requisitos dessa situação de necessidade cumpridos, caberá depois o fato necessitado com mais dois requisitos. Vamos analisar um por um. Situação de necessidade depende do perigo ser atual. O perigo tem que estar acontecendo naquele exato momento. Perigo não provocado voluntariamente. O agente não pode ter provocado aquele perigo por sua vontade. Porque se o agente criou a situação de perigo, tem o dever jurídico de impedir o resultado. Então, o perigo não pode ser voluntariamente ocasionado pelo agente. Ameaça direito próprio ou alheio. Direito do próprio agente, ou ele vendo alguém em estado de necessidade também pode intervir. E a ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Esses dever legal de enfrentar o perigo são os garantes, Por exemplo, não pode um bombeiro, para salvar uma pessoa de uma casa em chamas, danificar uma casa do vizinho para poder adentrar nesta casa em chamas. Se, no caso, existia outra forma que ele poderia adentrar na casa sem ter danificado a casa ao lado.
tem que achar uma forma menos lesiva para atender a pessoa em perigo. Esse é o caso do bombeiro, que são um tipo de garantes, tá bom? Então não precisa a ausência de dever legal de enfrentar perigo. Não pode ser feito pelos garantes, no caso, para justificar um ato dele. E o fato necessitado. O fato necessitado, preenchidos os requisitos anteriores, tem que preencher todos os requisitos da situação de necessidade, que é o perigo atual, perigo não provocado voluntariamente, ameaça a direito próprio alheio e ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Daí vai cair para o fato necessitado, que o agente pode provocar fato necessitado, isto é, a conduta lesiva a outro bem jurídico. O agente vai ter uma conduta lesiva a outro bem jurídico, vai ter dois bens jurídicos, onde o agente vai sacrificar um bem jurídico para salvar o outro. Mas ele deve obedecer dois requisitos: a inevitabilidade do perigo por outro modo, e a proporcionalidade. A inevitabilidade do perigo por outro modo, por exemplo, se para fugir de um boi bravo, numa propriedade rural, o agente poderia facilmente ter pulado uma cerca, que não aconteceria nada, ele resolve matar o animal. Aí ele não está autorizado a matar esse animal, porque haveria outro perigo de outro modo. Ele poderia evitar o perigo de outro modo, sem sacrificar o animal, apenas pulando uma cerca para se salvar do boi bravo. E a proporcionalidade ou razoabilidade é a relação de importância entre o bem jurídico sacrificado e o bem jurídico preservado. O bem preservado, no estado de necessidade, deve ser de valor igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Sacrifica o de menor valor para poder salvar o de maior valor. A proporção entre o bem jurídico, ele sacrificar o bem jurídico de menor valor para salvar um de maior. Esse é o estado de necessidade. Agora vamos falar um pouco da legítima defesa. A legítima defesa tem a previsão legal no seu artigo 25 do Código Penal. Trata-se de causa de justificação consistente em repelir injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Aqui já tem agressão atual, correndo no momento, ou prestes a acontecer, que é iminente, né? No artigo 25 do Código Penal, nos diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Como diz na natureza jurídica, todos a exclusão da ilicitude, legítima defesa também. O fundamento. Fundamento, instinto de defesa. A pessoa tem que... aquele instinto que tem de se defender de uma injusta agressão. E a ausência do Estado em todos os momentos. Como o Estado, representado por seus agentes, não consegue estar presentes simultaneamente em todos os lugares, razão do qual o Estado autoriza os indivíduos a defender seu bem jurídico em sua ausência. Então, o Estado não está presente em todos os lugares. Se naquele momento você precisa, é necessário se agir para sua legítima defesa, o Estado deixa que você assim o faça. Os requisitos. Esses requisitos: agressão injusta, agressão atual e iminente, agressão a direito próprio ou alheio, reação com os meios necessários,
e o uso moderado dos meios necessários são cumulativos. Daí, como vocês podem ver, são divididos em dois blocos, de agressão e a reação. Da agressão, tem que ser agressão injusta, atual ou iminente, no momento ou prestes a acontecer. E agressão a direito próprio ou alheio. Contra direito próprio ou alheio, admite-se para a pessoa contra o próprio se defender, do agente se próprio se defender, ou ele vendo alguém sofrendo uma agressão injusta, ir lá e defender essa pessoa também. Aqui nesse direito próprio alheio, admite-se também a pessoa defender as pessoas jurídicas, as empresas, que, vamos dizer, alguém está invadindo uma empresa, ele vai lá e defende essa empresa contra essa injusta agressão do bandido, vamos dizer assim. O feto também, a pessoa vai fazer um autoaborto, daí o agente vê que ela vai fazer um autoaborto, vai lá e não deixa ela fazer. E pode-se falar também do cadáver, onde uma pessoa vendo que alguém está prestes a denigrir um túmulo para pegar os restos mortais de alguém, vai lá também e repele essa pessoa. Essas partes são das agressões, né? A agressão é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, que lesa ou expõe em perigo de lesão um bem jurídico. Aqui um ponto importante que eu pus aqui até no material que eu passei para vocês, tipo dos animais. Os animais, cachorro, vamos por assim, um cachorro que ataca ordenados por alguém, tipo o dono do cachorro manda ele atacar uma pessoa, é passível de legítima defesa. Mas caso o animal que, vamos dizer, que estava na rua, que hoje em dia tem vários animais de rua, né? Ele por instinto próprio ataca uma pessoa. Nesse caso, vai ser excludente de ilicitude, mas pelo estado de necessidade, não de legítima defesa, tá bom? Mais para frente eu vou pôr uma diferença entre o estado de necessidade e legítima defesa, ficar mais claro. Agora vamos partir para as duas outras requisitos, que é da reação, que é a reação com os meios necessários e o uso moderado deles. Emprego dos meios necessários são aqueles que a pessoa tem à sua disposição no momento da agressão. O ideal é usar um meio menos lesivo, só que nem sempre isso é possível. Imagine-se um agente que, ao ser atacado com uma barra de ferro, tem uma arma de fogo perto dele e, para se defender, ele acaba desferindo contra o seu agressor. Estará caracterizada a legítima defesa. E o uso moderado dos meios necessários caracteriza-se pelo emprego dos meios necessários na medida suficiente para afastar a agressão. Meio esse que deve ser preferencialmente menos lesiva e suficiente para afastar a agressão injusta. A essa moderação não será pesada como se fosse uma balança de um comércio, por exemplo. Ele será analisado de acordo com o caso concreto. Como tem que ser proporcional, né? O bem jurídico preservado deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado, sob pena de configuração de excesso. Não pode, por exemplo, não pode invocar legítima defesa aquele que mata uma pessoa pelo simples fato de ter sido ofendido verbalmente. Letra E aqui da apostila, do slide, legítima defesa dos agentes de segurança. Ele foi acrescentado pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, que fez com que colocou no seu parágrafo único do Código Penal, do artigo 25 do seu parágrafo único. Esse
esse dispositivo pode ser considerado desnecessário, pois os requisitos previstos no caput do artigo 25 já estão sendo observados, estão sendo preenchidos. E se existe vítima mantida de refém, o agente de segurança pública não só pode, mas deve repelir usando os meios necessários para a defesa de terceiros. Esse parágrafo único foi acrescentado mais para proporcionar uma maior segurança jurídica para quando o agente cometer esse ato, né, que é salvar uma vítima de refém usando dos meios necessários. Letra F aqui, real e putativa. Legítima defesa real é aquela real, aquela verdadeira, é aquela em que se encontram todos os requisitos previstos no caput do artigo 25 do Código Penal. Exclui a ilicitude do fato. A legítima defesa putativa ou imaginária, é aquela que o agente, por erro, acredita existir uma agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outro. Por exemplo, o A foi jurado de morte por B. Em determinado dia, numa rua escura, se encontra. Nisso, B coloca a mão no bolso. E A, acreditando ser uma arma, mata. Vou repetir aqui. A foi jurado de morte por B. Em determinado dia se encontra numa rua deserta, escura, num breu de noite. E B coloca a mão no bolso. A, acreditando que B iria ter uma arma para poder matá-lo, que tinha sido jurado, né? Nisso saca sua arma de fogo e atira contra B. Mas depois ele descobre que o B não tinha intenção de pegar uma arma, nem sequer estava armado. Ele ia pegar, por exemplo, um charuto para selar a paz, um modo de evitar aquele juramento. Ele queria apaziguar isso. Só que o A não tinha consciência disso e por erro, por instinto, por imaginação, por putativar, acredita que ele iria pegar uma arma para matá-lo. Essa é a putativa imaginária. Acredita que seria um caso que ia atentar contra a sua pessoa, mas no final não era isso que ele imaginava. Se o erro era inevitável, não tinha como evitar, exclui o dolo e a culpa e por isso não há crime. Se o erro era evitável, o agente tivesse agido com cautela e poderia evitar, ele responderá de forma culposa. Aqui o professor não colocou a legítima defesa e o aberratio ictus. No material tem. Ratio ictus é erro na execução. Só para ponto de curiosidade, no caso, não sei se ele chegou a falar para vocês durante a aula. Como é aberratio ictus, é o erro na execução. O agente, ao repelir agressão injusta, por erro, atinge pessoa inocente. Subsiste em seu favor legítima defesa. Por exemplo, A se defende de tiros de B, revidando com disparo de arma de fogo em sua direção, só que todavia acerta outro que não tinha nada a ver, como incidente, matando-a. Então nisso cai ainda a legítima defesa. Como o Código Penal estabelece em seu artigo 73, que o crime considera-se praticado contra a pessoa visada, não com a pessoa errada no caso. Ainda da legítima defesa, vamos falar sobre o excesso da legítima defesa. É ultrapassar os limites. Primeiro, excesso crasso ou na causa. Excesso crasso é aquele de erro enorme, contundente.
O agente sequer agiu em legítima defesa. Não, o agente não está em legítima defesa. O excesso extensivo, o excesso após o início da ação da legítima defesa. O agente erra na continuidade da agressão. Envolve a continuação da ação defensiva mesmo após a cessação da agressão, ou a escolha de uma ação mais lesiva em vez de uma menos. Exemplo que eu coloquei no material de vocês: amarraram um ladrão no poste. Amarraram um ladrão. O rapaz está sofrendo uma agressão injusta e amarra essa pessoa que está o agredindo num poste. Só que mesmo amarrado, o agente resolve agredir fisicamente por várias vezes ainda mais o seu agressor inicial. E o excesso intensivo, ele se refere a ações que ultrapassam os limites da necessidade e proporcionalidade. Ocorre após a cessação da agressão injusta, desproporcionalidade dos meios utilizados. Ele divide-se em doloso, onde o agente deseja o excesso. Por exemplo, recebe um xingamento e resolve matar a pessoa que xingou. O culposo, advém de culpa, é a quebra do dever de agir com cuidado, dever de agir com imprudência, dever de agir com cuidado, tipo imprudente, negligente ou imperícia. Um exemplo que eu coloquei no material: um motorista do ônibus que passa do ponto de descida de um passageiro e o passageiro revoltado começa a agredir esse motorista. Só que os amigos do motorista, ao ver essa situação, resolvem defender o motorista. E um desses amigos do motorista pega o agressor com um mata-leão e enforca ele, ultrapassando o limite, até vindo a falecer essa pessoa. Excesso intensivo exculpante. Exculpante é falou em abalo psicológico, cai nesse excesso intensivo exculpante. O agente está em um momento emocional muito grande e nem percebe o excesso, ele está louco da cabeça e passa do coisa, mas por causa do momento emocional que ele está no momento. E o excesso acidental é a reação à injusta provocação se dá de forma acidental. A pessoa está sofrendo uma agressão injusta e empurra, por exemplo. Empurra com o meio necessário, sem pensar numa violência maior. Só que nessa empurrar para repelir uma agressão injusta, o rapaz empurrado cai e bate a cabeça no meio-fio, numa pedra, e vem a sofrer uma lesão corporal grave ou até sujeito à morte. Essa é o excesso acidental, foi por acidente. Aqui eu vou falar um pouco da diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. Na legítima defesa, o perigo provém de uma agressão ilícita do homem e a reação se dirige contra o seu autor. Por outro lado, no estado de necessidade, o perigo é originário da natureza, de seres irracionais, animais, ou mesmo de um ser humano. Mas, para dele se safar, o agente sacrifica bem jurídico pertencente a quem não provocou a situação de perigo. Por exemplo, A, para salvar-se de uma enchente, subtrai o barco de B. Tem também um caso de legítima defesa, estado de necessidade simultânea. Por exemplo, A, para se defender de B, subtrai uma arma de fogo de C, que é estado de necessidade, utilizando-o para matar seu agressor,
que é legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, previsão legal, está no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Normalmente é feito pelo agente público que age por força de lei. E só age porque a lei o manda assim. Natureza jurídica, exclusão de ilicitude ou antijuridicidade. O conceito consiste na prática de um fato típico em razão de cumprir o agente uma obrigação imposta por lei. O fundamento não teria sentido uma lei impor ao agente público a prática de um ato e ao mesmo tempo sujeitá-lo ao cumprimento de uma sanção penal, em razão de consistir em seu mandamento em um fato descrito em lei como crime ou contravenção penal. Exemplo, fica mais fácil. Se no Brasil tivesse aplicação da pena de morte, não poderia o seu executor responsabilizado por homicídio. Outro caso é o cumprimento de busca e apreensão, onde o morador desobedece a entrada dos agentes na residência, assim tendo que arrombar a porta para adentrar de maneira forçada no interior da casa. Este funcionário não irá ser responsabilizado pelo dano e nem pela violação do domicílio. Dever legal é qualquer obrigação direta ou indiretamente resultante de lei ou qualquer outro ato normativo. Compreende decretos, regulamentos e decisões judiciais. O destinatário, em regra, são os funcionários públicos, mas há eventualmente nos particulares. Destinatários é para quem é dirigido, no caso. Eventualmente nos particulares é uma exceção. Por exemplo, se estende ao particular quando atua no cumprimento de um dever imposto por lei. Por exemplo, não há crime de falso testemunho na conduta do advogado que se recusa a depor sobre fatos que tomou conhecimento no exercício da sua função. É acobertado pelo sigilo profissional dos advogados. Nos crimes culposos, crimes culposos, a lei não obriga ninguém, funcionário público ou não, a agir com imprudência, negligência ou imperícia. A lei obriga o agente a agir de determinada forma e ponto. O agente deve agir de acordo com a lei. Então é incompatível o estrito cumprimento do dever legal com crimes culposos. Aqui no material eu coloquei limites da excludente. O cumprimento do dever legal deve ser estritamente dentro da lei, ou seja, deve obedecer à lei à risca os limites a que está subordinado. Fora dos limites traçados pela lei, surge excesso ou abuso de autoridade. Exercício regular de direito. Previsão legal está no artigo 23, inciso 3, segunda parte do Código Penal. A natureza jurídica, como disse, de todos esses excludentes da ilicitude, é a exclusão da antijuridicidade. Conceito. É um direito que compreende as ações de um cidadão comum, autorizado pela existência de um direito definido em lei e condicionado a regularidades do exercício desse direito. A lei vai permitir facultar de um agente agir de uma forma, sem que ele cometa crime. Exemplo, qualquer um do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. A lei assim o permite.
Outro caso é que a lei autoriza uma força moderada para evitar um suicídio. Os limites da excludente. Todo abuso é errado, né? Dizer assim. O agente deve obedecer os limites legais que está descrito em lei. Caso contrário, ocorrerá o afastamento da excludente ou ocorrer até mesmo a prática de um crime. Está bem nítido essa parte que o professor pôs, né? Não é admitido o abuso sob pena de praticar um crime. Coloquei também os limites da excludente no material, que deve obedecer os limites legais. Caso contrário, ocorrerá o afastamento da excludente ou ocorrer até mesmo a prática de um crime. Por exemplo, nos artigos 1566, 4, inciso 4, e 1634, inciso 1 do Código Civil, preceitua o ser dever dos pais a educação dos filhos, facultando-lhes o uso de meios moderados para correção e disciplina, quando necessário. O abuso ou excesso desse direito, entretanto, tipificará o crime de maus tratos, tipo bater demais na criança. Acho que em Anastácio teve um caso até que chega a dar raiva, né? Da criança desnutrida, da mãe batendo, né? Caso que não sei se chega a ser humano esse negócio. Os costumes. Costumes é a repetição de comportamentos, é a prática reiterada de determinado fato, em face da convicção da sua obrigatoriedade. Exercício irregular de direito, então, não abrange o costume. Esse de costumes vão, por exemplo, o trote universitário daqueles que utilizavam da bebida em excesso, de até marcas no corpo, umas coisas meio que passa dos limites, né? Então, é um costume que veio há muitos anos, né? Hoje em dia, a partir de não sei nem de quanto tempo, deu uma amenizada, mas anteriormente os trotes eram pesados, trotes universitários. Então, não abrange esse exercício regular de um direito. Lesões em atividades esportivas. Não há crime da excludente do exercício regular de um direito. Por exemplo, existem atividades esportivas que podem resultar em lesões corporais, artes marciais, por exemplo, e até mesmo a morte de seus praticantes. O fato típico decorre de um esporte, desde que respeitada as suas regras, configura exercício regular de direito, afastando assim a ilicitude. Todavia, se ocorrer por parte do agente uma violação das regras esportivas, que notadamente ultrapassa os limites, o excesso implicará na responsabilidade pelo crime doloso ou culposo. Por exemplo, vamos colocar das artes marciais. Estão lá no ringue e o juiz interfere a luta, dando a vitória para Joãozinho. Na hora que acabou a luta, deu a vitória para o Joãozinho. Só que o Joãozinho, revoltado, após isso, começa a querer, vai partir para cima de José, revoltado com o resultado, desferindo socos, pontapés, todos, daí não estará, não cairá a excludente da ilicitude, tá? Ele tem que respeitar as regras. Passou dos limites da regra, não terá a exclusão da ilicitude. Intervenções médicas ou cirúrgicas também podem ser. O médico que efetua uma cirurgia plástica
ele está acobertado para exercício regular de um direito. Contudo, precisa do consentimento do paciente ou do representante legal. E no caso da cirurgia para salvar vidas do paciente, o médico estará resguardado tanto pelo exercício regular do direito, que aqui estamos vendo, mas também pelo estado de necessidade para salvar a vida de um terceiro, dispensando, nesse caso, o consentimento da pessoa ou seu representante, caso for necessário. Não sei se o professor disse para vocês, no tocante às pessoas que se filiam à religião Testemunhas de Jeová, onde eles não aceitam transfusão de sangue, né, porque vai envenená-los ou alguma coisa assim. É legítima a atuação do médico que efetua a transfusão de sangue para salvar a vida do paciente Testemunhas de Jeová, ainda que sem a sua autorização. Com efeito, é o da balança do bem jurídico tutelado. O direito à vida é maior, é mais valorizado, sobrepõe-se a posições religiosas. Aqui o professor colocou ofendículos. Ofendículos são meios defensivos da propriedade, por exemplo, a serpentina, a cerca elétrica. Antigamente tinha os cacos de vidros, né, colocados no muro. Arame farpado, essas coisas, né? Então, são meios defensivos utilizados para a proteção da propriedade e de outros bens jurídicos, tais como a segurança familiar e a inviolabilidade do domicílio. Só que nesse caso dos ofendículos, eles devem ser visíveis e não escondidos como uma espécie de armadilha para poder ferir o meliante, no caso. Bom, então é isso. Falamos da antijuridicidade ou ilicitude e depois venho trazer o livro sobre, se eu não me engano, culpabilidade. Muito obrigado.